Olá, eu sou a professora Yara e nesse vídeo nós vamos aprender a construir sólidos geométricos. Nós vamos começar por fechar a janela da álgebra, porque nós não precisaremos dela nesse momento. E vamos abrir, clicando aqui nos três pontinhos, a janela de visualização 3D. Então, pronto. Aqui na parte da janela de visualização 2D, nós vamos criar um polígono qualquer. Então, vou criar, por exemplo, aqui um hexágono. Eu gosto de hexágonos, então eu sempre... Poderia ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, sem problema, tá? Bom, o que eu farei agora será buscar o centro desse hexágono. Então, eu vou procurar o ponto médio entre dois vértices que formam uma das diagonais que passa pelo centro. Então, tá aqui. Esse é o centro do hexágono. E já vou aproveitar e construir o apótema da base. Eu vou começar pela pirâmide, então, nós teremos o apótema da pirâmide, né? Então, eu já vou aproveitar aqui e construir o apótema da base. Observe que eu procurei o ponto médio entre dois vértices que formam um dos lados, né? E agora eu vou construir o segmento que une esses dois pontos, ou seja, o centro do hexágono até o ponto médio entre esses dois pontos aqui. Agora, clicando aqui na janela 3D, nós escolheremos aqui. Nós temos a opção de escolher, como eu falei, eu vou começar pela pirâmide, nós poderemos começar aqui por escolher essa opção, mas aí você tem que construir o ponto, você tem que incluir aqui na janela de visualização 3D um ponto para ser a sua altura. Eu acho mais fácil essa opção, fazer extrusão para a pirâmide. Nesse caso, basta clicar na base e definir uma altura. Então, por exemplo, eu vou escolher uma altura 5. Então, aqui está a nossa pirâmide. Nesse caso, se você clicar aqui na setinha mover, você pode movimentar a altura, tá? Do jeito que você quiser, né? Se você quiser modificar, você pode modificar também. Muito bem. Agora, assim como eu construí o apótema da base, eu vou construir também o apótema da pirâmide. Nós já temos esse ponto médio entre os dois vértices desse lado. Eu vou unir este ponto até o vértice da pirâmide. Se você quiser modificar um pouquinho, movimentar para visualizar melhor, é só clicar naquela mesma setinha. Aqui na janela de visualização 3D, você tem mais opções que naquela 2D. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso de eixos aqui, nós podemos não visualizar aquele plano aqui no plano XY. Nós temos a opção de visualizar apenas aquele plano, ou eu gosto de deixar assim, para diferenciar, né, o plano XY do eixo Z. Nós temos a questão da visualização em malha ou não, sempre aqui no plano, tá? Essa caixa nós podemos modificar, modificar a visualização. Então, por exemplo, se eu clico, olha só, ao clicar aqui, nós vamos visualizar a pirâmide como se fosse assim de cima, né? Então, observe que nós visualizamos a base. Eu posso modificar a visualização como se eu estivesse olhando de frente, né? Então, a perspectiva aqui nos mostra um triângulo. Nós podemos girar também
os eixos, né, o sistema, de maneira a visualizar o outro lado da pirâmide. Então, à medida que você gira, observe que vai modificando, né, a posição. Eu gosto de deixar assim, que é justamente assim, uma maneira de nós visualizarmos a figura no tridimensional, né? Bom, aqui também nós temos algumas opções, né, sempre para, aqui como se fosse um óculos 3D, né? Sempre para, esse aqui eu não gosto muito não, eu acho que pode confundir um pouco, né? Esse é o que eu acho melhor. E aqui é uma ferramenta muito interessante, que nós temos a opção de rotacionar a figura. Então, ela vai girando, os alunos adoram isso, né? Inclusive, a velocidade você pode mudar aqui, ó, do jeito que você quiser, para que os alunos possam visualizar a sua figura. Eu gosto muito desse comando aqui. Muito bem. Agora, eu vou clicar novamente. Sempre que você quiser fazer alguma coisa na janela 2D, você tem que clicar aqui. Se você quiser trabalhar no sólido, você clica aqui, tá? Na janela de visualização 3D. O que eu farei agora, aqui nós temos a opção também de obter ângulo, distância, né? Área e volume. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar com os nossos alunos pirâmide. O nosso plano de aula consta área e volume de pirâmides. Então, nós podemos clicar na figura. Nesse caso, nós temos a área de CDJ. Observa só, CDJ. O que é CDJ? CD são os vértices da base. J é o vértice da pirâmide. O que nós calculamos aqui foi a área de uma face. Se você clicar desse outro lado, você vai ter, então, a área de uma outra face. A face cujos vértices da base são A e B. Observe aqui do lado, na janela 2D, A e B, e o vértice J. Nesse caso, a gente pode confirmar que essa é uma pirâmide regular, onde todas as retas, né? Onde todas as faces têm a mesma área. As bases, uma vez que a base os lados da base são iguais, são congruentes, então eles formam triângulos congruentes, né? Onde são triângulos cujas arestas, cujos lados do triângulo, eles formam arestas da pirâmide, que são triângulos isósceles, né? E aí nós temos, então, 6 triângulos isósceles formando essa pirâmide. A área total dessa pirâmide, então, basta você trabalhar com os alunos a área lateral mais a área da base. E aí você precisa clicar na base, né? Então, se você quiser permanecer aqui na janela de visualização 3D, nós podemos movimentar Bom, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu vou ter que clicar na setinha. Pronto, é isso que eu queria. Então, vamos movimentar essa figura, modificar a posição dela, para a gente conseguir visualizar a base, né? Assim não vai dar certo, assim também não. Deixa eu ver qual a maneira que nós vamos... nós vamos ter que girar manualmente mesmo. Aí, ó. Você pode modificar também, viu? Você, com o mouse, você consegue clicar na tela e movimentar a figura. Vamos ver agora se nós conseguimos a área da base. Clicando aqui. Apareceu aqui embaixo o valor de 10,39, ó.
10,39, porque eu cliquei por baixo aqui, né? Vamos clicar aqui no polígono, na janela 2D, para ver se o valor está correto. Olha aqui, 10,39. Então, é a base, né? Tem que ser igual. É a base da pirâmide, né? Esse é o polígono que formou essa pirâmide, a base dela, né? Muito bem. Eu vou movimentar novamente essa tela. Vou deixar assim. Então, através desses comandos aqui, nós podemos trabalhar com os alunos a ideia de área total, que vai ser justamente a área da base mais a área lateral. Lembrando que a área lateral vai ser 6 vezes a área de cada uma das faces. E aí, olha só como é interessante agora a visualização da... Eu vou clicar aqui, né? Eu vou precisar da janela de álgebra para desmarcar esses textos, né? Para a tela não ficar muito cheia. Então, aqui, eu vou desmarcar as opções. Isso. Muito bem. Vou diminuir um pouquinho aqui, eu vou deixar essa janela de álgebra aqui, só mesmo para desmarcarmos o que ficar em excesso na tela, tá bom? Observem que aqui nós podemos visualizar, por meio do apótema da pirâmide, a altura da face, né? Então, é claro que aqui eu construí de apenas uma face, mas nós poderíamos fazer isso com todas as faces, né? Bom, e aí nós temos a opção também do volume. Então, ao clicar na pirâmide, o volume dela é de 15,18. E aí nós podemos chamar a atenção dos alunos para o fato de que o que vai ser o volume da pirâmide? Vai ser a base, a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Então, uma maneira de nós... Aí a altura aqui nós não construímos o segmento para destacar, né? Você pode construir também, se você quiser, que fica bem interessante, que aí o aluno consegue lembrar disso, né? Mas, uma vez que no momento de construir a pirâmide, nós já fizemos a extrusão e escolhemos a altura de igual a 5, então, de alguma maneira, isso já foi definido antes. Muito bem. O que eu vou fazer agora os alunos, eles gostam de brincar, né? Eles vão querer brincar também. Eu vou só esconder o volume aqui. Nessa mesma caixa de comandos, aqui tem a opção da planificação. Quando você clica em planificação e clica na pirâmide, olha só o que aparece. Aparecem todas as faces da pirâmide. Então, tanto a base como as faces laterais. E aí, nesse momento, eu vou fechar a janela da álgebra aqui para aumentar o nosso espaço. E eu gosto, inclusive, aqui de fazer uma brincadeira com os meus alunos. Eu aproveito a planificação e troco as cores. Então, eu vou pegar essa face, eu vou colocar algumas cores diferentes aqui. Por exemplo, vou colocar um verde aqui e um verde aqui. E também com essa face, né? Eu vou colocar um verde um pouco mais escuro. A gente pode fazer isso desse lado também, viu? Aqui eu já vou colocar, vou procurar mais cores, vou colocar um azul do lado do verde e vou aumentar um pouco. Aqui eu vou colocar um vermelho e pronto. Aqui eu vou colocar um amarelo. Em seguida, eu vou colocar um rosa.
Essa última aqui eu vou colocar um laranja. E a base eu vou deixar, por exemplo, lilás. Tá. Só que eu mudei as cores das faces, os pontos não. Eu vou clicar nos pontos também e vou colocar umas cores aqui. Aí você pode colocar cores iguais ou não. Eu vou colocar todos os pontos amarelo. Aí eu vou colocar aqui, vou por esse lado, por aqui mesmo. Vou clicar em todos os pontos e deixá-los amarelos. Bom, falta só esse aqui. Isso. Se você quiser, você pode também clicar no apótema da pirâmide e mudar a cor dele também, tá? Bom, eu vou fechar. Observe que aqui apareceu um controle deslizante. Esse controle deslizante, você tem a opção de movimentá-lo. Você tem a opção de movimentá-lo aqui, ó. Opa, deixa eu mudar para a setinha aqui, pronto. Quando você movimenta, olha o que acontece com a pirâmide. Você percebe que você movimenta as faces, né? E deixa, lá na janela de visualização 3D, você consegue visualizar essas faces, a transformação. E aí é nesse momento que eu brinco com os meus alunos. Se você clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer aqui o comando animação. Aí eu vou clicar em animação. Tá. Ele vai modificar, ele vai andar sozinho. E além disso, agora eu vou parar o animação, vou deixá-lo num lugar só, vou deixar aqui que fica mais fácil. Eu vou clicar em cada um dos pontos, eu vou abrir a janela de configuração que anda mais rápido. Aí eu vou clicar em cada ponto e vou marcar a opção exibir rastro. Vou fazer isso com os pontos e com as faces. Vocês vão ver que interessante o que vai acontecer aqui agora. Os alunos adoram isso. Exibir rastro. Deixa eu ver se eu cliquei no ponto ou na face. Foi no ponto mesmo. O ponto já está marcado. Agora eu vou clicar na face também. Eu vou exibir rastro tanto no ponto como nas faces. Joia, prontinho. Agora, aí eu vou fechar, porque eu preciso de espaço aqui, né? E vou movimentar agora, só que eu vou clicar em animação, para que a figura seja modificada sozinha. Olha que imagem interessante que nós criamos. Eu acho muito bonito. Os alunos adoram, né? Então, nesse momento, é uma oportunidade para você desenvolver um projeto, por exemplo, artes, envolvendo matemática, né? Com o uso do GeoGebra. Imagina quantas figuras que o aluno pode criar aqui. No momento em que eu apresentei essa aula numa turma, um dos alunos comentou que deu vontade de criar alguma coisa com um icoságono. Aí ele falou, imagina o que dá para fazer, como que ia ficar bacana alguma coisa com icoságono. Um outro teve a ideia de colocar um sólido em cima do outro. Então, colocar, por exemplo, uma outra pirâmide em cima dessa, de maneira que uma pirâmide aparece, na hora que essa arte fosse criada, uma pirâmide estivesse em cima da outra. Enfim, imaginação, né? A imaginação dos nossos estudantes. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima!